Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero trazer para vocês 6 recomendações do apóstolo Paulo para os filhos de Deus, para mim e para você, para os cristãos, para os servos do Senhor. 6 recomendações, ou 6 exortações, ou ordens, hein? Pode ser, porque ele tinha autoridade para isso. Tá? Então, escrevendo aos Efésios, está lá na sua carta, capítulo 6, versículo 18, ele transmite essas 6 recomendações para nós hoje da seguinte maneira: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus, né? Então ele está escrevendo uma carta a uma igreja que ele conhecia muito, ele amava as pessoas daquela igreja e ele queria o bem daquela igreja. Ele queria que aquela igreja se fortalecesse, crescesse, se multiplicasse, pregasse o evangelho, mas queria também que os membros daquela igreja fossem felizes, bem-sucedidos na vida espiritual, santos, e se aproximassem cada vez mais do Senhor. Então, ele elenca esta série de exortações que nós vamos aceitar também para nós através desse vídeo, né? A primeira é: façam tudo isso orando a Deus, né? Então, do primeiro versículo da carta até o último capítulo, que é o capítulo 6, ele vem falando, ele vem ensinando, ele vem exortando, ele ensinou muitas coisas. É uma carta extraordinária, preciosa, riquíssima, né? Serve de doutrina para toda a igreja de todos os tempos. É uma carta valorosa demais, totalmente relacionada à vontade de Deus para a sua igreja. Então, façam tudo isso que eu ensinei, tudo isso que eu já ensinei para vocês, façam tudo isso orando a Deus, em comunhão com Deus, né? Me obedeçam, mas conversando com Deus, sabendo que é da vontade de Deus, né? É da vontade de Deus. Então, façam isso tudo orando a Deus. Essa é a primeira recomendação. A segunda: orem sempre, né? Ou seja, não parem de orar. Exercitem na oração. A oração é uma bênção para o crente, né? Quando nós oramos, nós crescemos, nós ficamos conhecendo a vontade de Deus, ele se revela a nós. Quando nós oramos, nós estamos obedecendo a Deus, e obedecer a Deus, todos nós sabemos que os resultados são muito bons, né? Então, façam isso e orem sempre. Não parem de orar nunca. Ainda que vocês tenham todo o conhecimento, antes que vocês saibam, né, decorem essa carta que eu escrevi para vocês, ainda que vocês saibam tudo isso, mas permaneçam dependentes do Senhor através da oração. E façam isso, terceira recomendação, guiados pelo Espírito de Deus. Tá? As nossas orações precisam ser orientadas pelo Espírito de Deus, porque senão nós oramos só para satisfazer a nossa carne, as nossas necessidades. Oramos para pedir coisas, para resolver problemas, para recebermos bênçãos e mais bênçãos, né? É a nossa necessidade, não custa nada. Mas o apóstolo Paulo diz que as nossas orações devem ser orientadas pelo Espírito Santo, porque ele sabe do que nós precisamos de fato. Nós não sabemos. Em uma outra carta nós temos o alerta que muitas das vezes nós pedimos e pedimos errado e por isso não somos atendidos. Mas quem ora orientado pelo Espírito Santo, ora corretamente e é abençoado sempre. A quarta recomendação é: fiquem alertas. Orem, obedeçam isso, estejam em comunhão constante, mas fiquem alertas. O inimigo está muito
perto de vocês para vocês ficarem tão longe de Jesus Cristo. Vigiem, fiquem alertas, não cochilem espiritualmente, fiquem alertas. Quinta recomendação, e não desanimem, né? Sejam corajosos, corajosas, ousados, né? Confiem no Senhor, fiquem alertas, orem sempre, porque Deus vai cuidar de vocês. Não desanimem nunca, ainda que esteja doendo muito, ainda que, né, aparentemente a derrota bateu na sua porta, não desanime, não desanime. Deus está no controle. Deus está no controle. Aí depois ele diz, e orem sempre pelo povo de Deus. Então, orem por vocês, cuidem de vocês, cuidem dos seus pensamentos, da sua alma, do seu coração, do seu espírito, cuidem de vocês, vigiem, né? Cresçam, mas não se esqueçam de orar por outras pessoas que estão precisando da ajuda de vocês, né? São recomendações maravilhosas. Quando nós obedecemos ao Senhor, colocando em prática essas recomendações do apóstolo Paulo, nós somos abençoados e abençoamos muita gente. Querido Pai, é exatamente isso que nós desejamos, abençoar outras pessoas, porque o Senhor já nos tem abençoado tanto. Muito obrigado, Senhor, porque essas recomendações estão diante de nós. E agora oramos, orientados pelo Teu Espírito Santo, ajuda-nos a obedecer a essas recomendações. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.